Olá pessoal, tudo bem? Nos tempos de Jesus, o outro mundo estava superpovoado com anjos, demônios e espíritos. Espíritos impuros, espíritos imundos, espíritos de adivinhação, espíritos de enfermidade, espíritos de morte. Esses seres do outro mundo necessitavam ser aplacados com orações, com ritos, com ofertas, com sacrifícios e, em último caso, com exorcismo. Esses espíritos, o sujeito não podia dar moleza para eles, porque de uma hora para outra, esses espíritos poderiam se apossar do corpo das pessoas, do corpo e da mente. Esses espíritos, eles gostavam mais da noite e gostavam também de determinados lugares isolados, lugares onde havia ocorrido uma tragédia, os lugares amaldiçoados. Toda a cidade possuía um exorcista. O Flávio Joséfo, um conhecido historiador judeu, dizia que a atividade do exorcista era uma atividade muito importante. Havia necessidade de se expulsar esses espíritos malignos, esses espíritos ruins, que traziam as doenças para as pessoas, que traziam a esterilidade para as mulheres, que traziam a esterilidade para a terra, esses espíritos que atrapalhavam tremendamente as demandas do sujeito com a vida. Portanto, toda a cidade possuía o seu exorcista. E nesse mundo povoado por espíritos, demônios, é claro, não poderia deixar de haver um bom exorcista. E nesse contexto que Jesus vai também exercer a sua atividade de exorcista. O Evangelho de João não vai citar nenhum caso de exorcismo realizado por Jesus. Mateus e Lucas vai citar alguns, poucos. Quem vai se dedicar mais a citar os atos exorcísticos de Jesus será Marcos. Justamente o evangelho mais antigo, o evangelho mais afeito às tradições judaicas, e será Marcos que vai utilizar essa atividade exorcística, claro, para engrandecer Jesus, um marketing da atividade de Jesus. Há um episódio bastante conhecido, que é o episódio no qual um homem se aproxima de Jesus e está endemoniado. E Jesus leva um lero ali com o demônio e pergunta o nome do demônio. E o demônio, então, diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. O termo legião era um termo usado para designar uma unidade militar romana que poderia chegar até 6.000 anos. Até 6.000 anos. Jesus, então, permite que aqueles espíritos ruins, aqueles espíritos imundos, saiam do corpo daquele homem e vão habitar o corpo, os corpos de 2.000 porcos que estavam por ali, e os porcos endemoniados começam a correr em desabalada, caem do precipício e morrem todos afogados. Então nós vamos ter aí uma associação muito interessante. Nós vamos ter uma associação dos espíritos imundos com um animal imundo, que é o porco, para os judeus, e com o invasor romano, a legião. Então é muito interessante esse episódio, porque interliga, entrelaça de forma clara, de forma objetiva, nada metafórica. Claramente, nós temos a associação do espírito imundo, do animal imundo e do invasor imundo.
Quer dizer então que o diabo, o demônio, os espíritos imundos, os espíritos malignos eram somente os invasores romanos? Não somente os invasores romanos. O demônio, no tempo de Jesus, era também a miséria social, a grande disparidade social, a insignificância social de grande parte da população. O demônio era também a forte disparidade entre o campo e a cidade. O campo, que era a grande maioria, estava muito apegado aos valores tradicionais judaicos, enquanto que a cidade estava sendo seduzida pela cultura greco-romana. A cultura greco-romana estava se apoderando das mentes, estava possuindo as mentes dos judeus que moravam na cidade, porque a cultura greco-romana era uma cultura muito sedutora nos seus valores, nos seus costumes, na sua mitologia, e estava exercendo um forte fascínio daqueles que moravam nas cidades. Portanto, o demônio, mais uma vez aí a força simbólica, a força da metáfora, o demônio era também a cultura greco-romana que estava possuindo muito. O próprio Flávio Joséfo foi possuído pelo demônio da cultura greco-romana. Ele passa para o lado dos romanos e passa a se portar como se fosse um romano, passa a defender os valores greco-romanos. Será essa capacidade exorcística de Jesus, associado, claro, à sua capacidade de realizar curas e milagres, além da sua capacidade de compor belas prédicas, que irão fazer surgir narrativas, inicialmente orais e depois escritas, transformando o exorcista da Galileia, primeiro no Messias, depois no Filho de Deus e finalmente em Deus.